Bom dia, boa noite, boa tarde para quem for ouvir este áudio. Eu vou falar hoje, neste dia, sobre acho que é a quarta parte do estudo de escatologia, mais uns assuntos especiais sobre o estudo de escatologia, tá? Eu quero falar aqui desse tópico aqui, o tópico 16, que fala sobre via satélite. Eu já falei sobre esse tópico o tópico chama via satélite, tá? Até talvez nas outras explicações que eu passei, que foi no 1, 2 e 3, eu tenha falado, mas eu percebi que eu falei tão rapidamente que talvez a pessoa dá a impressão que eu emendei uma coisa com a outra, e não é. Existe o tópico que está escrito aqui, via satélite. Então, o que quer dizer esse tópico, via satélite, né? Que está em Mateus, capítulo 24, versículo 30, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 9. Aqui diz assim: com os satélites e os avanços tecnológicos na área de telecomunicações, muitos sinais vêm a nós pela TV diariamente e mostrará a volta de Jesus no Monte das Oliveiras. Foi isso que eu falei nos tópicos anteriores. Eu falei isso tudo, só estou recapitulando, tá? Para lembrar vocês, esse tópico do via satélite. Lembrando uma coisa, hoje em dia tem os drones, né? Eu até escrevi aqui, drones, faz parte da tecnologia, né? A tecnologia está se expandindo muito rapidamente, né? Como diz em Daniel, né? Lá no capítulo 12, né? Que a ciência se multiplicaria, e realmente a ciência está se multiplicando de todas as maneiras possíveis, né? Existe hoje em dia a gente tem coisas que antigamente não tinha, por exemplo, uma coisa simples, máquina de lavar louça, né? Tem fritadeiras, é uma coisa tecnológica, uma coisa para facilitar a vida do homem. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha um pouco, né? Porque eu acho que tira um pouco do humano ali, né? Mas ajuda. Quem sabe usar a tecnologia para o bem é ótimo, né? Principalmente os celulares, né? Você tem que também saber usar para o bem. Celulares que são smartphones, como eu disse das outras vezes, né? Mas agora eu quero falar sobre o tópico 16, o automóvel. Eu não sei se eu falei sobre esse tópico, eu não estou lembrada, mas aqui está escrito automóvel. O que significa isso? No Velho Testamento da Bíblia Sagrada, tem um livro que chama Naum. E Naum, no capítulo 2, do versículo 4, diz assim: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. O que quer dizer isso? É sobre carros mesmo, porque é uma outra tecnologia que existe. E hoje em dia os carros estão ficando cada vez mais tecnológicos, né? Carro que tem ar-condicionado, você pode ligar o celular nele e falar com alguém pelo WhatsApp dirigindo ali, você escuta o som, a voz da pessoa, né? Apesar que não se deve fazer isso, que é perigoso, mas assim, existem carros assim, eu creio que lá no Japão eu já escutei falar que eles até estão começando a inventar, não, acho que eles já inventaram, mas ainda não foi lançado ainda carros voadores, né? Carros que voam, né? Então, assim, é sobre isso que tá falando, porque o carro, para andar, ele precisa dos cavalos, power horse, que fala assim, né? Cavalo força, para eles andarem, e aí tem a combustão, né? A explosão dentro dele. Não é explosão de explosão, é explosão para ele poder andar, né? Então é sobre isso que está falando aqui, que os carros se enfurecerão, ou seja, o que acontece? As pessoas das cidades grandes, as pessoas andam que nem loucos, né? Por isso que existe muito acidentes, né? Então assim, os carros se enfurecerão, não, quem está dirigindo o carro que se enfurece, às vezes briga no trânsito, né? Chocar-se-ão pelas ruas, ou seja,
muitas batidas mesmo de carros se chocando, acontece muito. E o seu parecer é como de tochas, assim, o andar deles é como de tochas, como está dizendo aqui, né? É usado e correrão como relâmpagos, ou seja, eles vão correr mesmo. Existem muitos carros, muitas pessoas que correm por aí, com licença. E também o próximo tópico, que chama Jerusalém pisada pelos gentios, está em Lucas capítulo 21, versículo 14. Fala assim que os árabes, muçulmanos, católicos, romanos, cristãos, gentios e judeus, ou seja, a Jerusalém, que é a cidade profética de Jesus Cristo, né? Que fica lá em Israel, está sendo pisada por árabes, pisada mesmo, de pisar com o pé, por árabes. Aqui fala católicos, romanos, cristãos, nós mesmos, gentios e judeus. O que é gentil na palavra Senhor? Gentil é aquela pessoa que não segue a Jesus Cristo, tá? Para vocês poderem entender. E eu estou aqui falando com cristãos de várias igrejas, tanto católicas, como evangélicas, como espíritas, etc. Né? E aqui fala, no tópico 18, sobre paz e segurança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, fala assim que haveria o empenho dos Estados Unidos e da União Soviética, Bush, né, o governo do Bush, que já foi, e do Gorbachev, pela paz para o Oriente Médio. Isso foi em 1991. O George Bush, lembrando, agora a gente está no governo do Trump, né? Teve o outro lá que é o Obama, né? E houve isso, né? Aconteceu isso. Em 1993, Israel e OLP põe fim às décadas de conflitos, cedendo territórios como Jericó e Gaza para muçulmanos, tá? Para os muçulmanos. Até hoje há muitos conflitos ainda, né? Então agora isso foi, né? E nós estamos aqui aguardando, porque dizem que os judeus, não sei se vocês sabem, os próprios judeus lá de Israel, o país que Deus escolheu antes da fundação do mundo, né? Antes de ter havido a Pângea, que eu não sei se vocês sabem o que é a separação os geógrafos dizem que houve uma Pângea. A Terra era uma coisa só, mas houve a Pângea e aí houve, como eu falo, o espaço entre a Europa e, por exemplo, o Brasil. Né? Para você ir até a Europa, você tem que ir de navio, né? Ou de avião. Então, Deus, ele escolheu o povo de Israel, está escrito isso na palavra do Senhor, mas só que ele, através de Jesus Cristo, ele nos adotou, né, através do sangue de Jesus derramado na cruz, como a adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus, né? Então, mas só que o que acontece? Os judeus, eles seguem aquela Torá, eles não acreditam no Novo Testamento, eles não acreditam ainda, muitos deles não acreditam que Jesus Cristo já veio. E Jesus já veio, e eles não acreditam, eles acreditam que Jesus vai vir. Por que eles não acreditam? Porque eles achavam que Jesus Cristo ia vir como um rei rico, e Jesus Cristo veio da forma mais humilde para justamente demonstrar a simplicidade, a humildade, que Deus não está olhando a riqueza de ninguém. E aí os judeus, eles ficavam ali, se vocês assistirem os filmes ou lerem sobre o Novo Testamento, vocês percebem que os próprios judeus, o próprio povo de Jesus entregou ele para ser crucificado, né? Muitas pessoas sabem disso. E até hoje muitos judeus não creem que Jesus Cristo, como ele disse, ele vai voltar sobre as nuvens, como nós estamos falando sobre os fins dos tempos, né? E muitos deles não acreditam. E muitos deles, hoje em dia, estão se convertendo a Jesus Cristo, acreditando nisso. Está acontecendo isso.
E essa daí é uma profecia que iria acontecer, que quando isso acontecesse, porque Deus, Ele não quer que o povo dele se perca. Então, quando falar na Bíblia sobre os 144 mil, são da família genealógica de Jesus Cristo. E nós, os remanescentes, que aceitamos o Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí, eu vou falar sobre esse tópico, tá? E continuo na próxima, para não estender muito o assunto aqui. Tópico 18 fala sobre paz e segurança, né? Não, o tópico 18 que eu falei agora, que eu li sobre o empenho dos Estados Unidos com a União Soviética, é paz e segurança, tá? E o tópico 19 fala sobre o anticristo, Apocalipse 13, versículo 5 a 8, tá? Capítulo 13, versículos 5 a 8 em Apocalipse. 2 Tessalonicenses, versículo 2, do capítulo 2, versículo 3 a 8, e Mateus, capítulo 24, versículo 24. São referências da Bíblia para vocês lerem e meditar sobre isso. Então, o que eu quero dizer? O anticristo ainda não foi manifesto aqui na Terra. Nós não sabemos quem é o anticristo. Então, por isso que existem muitas coisas para acontecer antes da volta de Jesus Cristo. Ele será um líder político mundial, tá? É isso que nós sabemos, pelo que fala nas Escrituras. Muito popular. Para ele ser um líder político mundial, político já é popular mesmo, né? Homem de finanças, homem do momento, promotor da paz, árabes e judeus, né? Orador público, falará muito bem articulado, dinâmico, hipnotizador no sentido de você ficar assim quando ele começar a falar, né? Será adorado como Deus, pelas pessoas que não conhecem a palavra, lógico. Apocalipse capítulo 13, versículos 5, 7 e 8 fala sobre isso. Ele aqui diz que esse estudo aqui, ele é um pouquinho antigo, mas não sei se é isso mesmo. Vem do mercado comum europeu. Que eu não sei se ainda existe esse mercado comum europeu, né? Que eu lembro que quando eu estudei geografia existia o MCE, os 10, porque fala dos 10 chifres. Os 10 chifres representam 10 nações. Então, não sei se né? Mas aqui nesse estudo que eu tenho, ele fala sobre isso. Ele vai resolver problemas políticos e econômicos mundiais. Ele quer que a moeda se transforme numa moeda única, ele vai querer isso. Um banco mundial, um banco só, cartões de crédito, sem barreiras alfandegárias, e ele trará aparente paz mundial. Estabelecerá uma única religião mundial, é o ecumenismo, né? Que, ou seja, é a junção de todas as religiões. Que isso, de certa forma, é o correto, porque Deus não tem placa de igreja, mas Ele vai fazer isso para conquistar as pessoas pelo lado dele, entendeu? Então a gente vai achar que ele é um homem de Deus, né? O espírito do anticristo já está no mundo, a gente já percebe que já está, mas ainda não se manifestou. Então era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, e no próximo tópico eu vou falar, né, o próximo tópico, que é o 20, o sinal da besta. E aí eu vou explicar para vocês assim, o que é esse sinal da besta, né? Que é faz parte dos fins dos tempos. E eu quero desejar a vocês e pedir a Deus que esteja abençoando cada um de vocês que escutou essa mensagem, tá? Que esteja abençoando todos vocês, em nome de Jesus, e abençoando as famílias de vocês, e que o Senhor esteja com vocês, que o Espírito Santo esteja revelando no coração, no espírito de vocês esta palavra, tá? Para que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, tá? A paz do Senhor para todos. Shalom Adonai. Aleluias, glórias a Deus. Tudo de bom para todos vocês.